tem o registro para a posteridade, então vou fazer a apresentação informal do professor César Roberto de Petit, bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo, formado em 1978, ainda hoje no escritório de a foto dele, um pouco mais jovem. Tem doutorado em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, é professor convidado de pós-graduação, mestrado e meu doutorado da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é proprietário do escritório de Pentus, é proprietário de Penales, sou convidado do curso de doutorado em Direito Penal na Universidade Pablo de Olavide, também em Sevilha, na Espanha. Tenho uma experiência, uma enorme experiência, uma capacidade de produção intelectual fantástica. Nenhum de vocês, nem o mais forte de vocês, conseguiria transportar com as duas mãos os livros que vocês escreveram e continuam escrevendo. Para o INSEUB, que é o nosso centro universitário no CPR, e para o UNIAC, de Alimentares, é uma enorme satisfação deixar com vocês que o professor está assistindo o melhor proveito, que o professor abre a temática de docência na área penal e abre com a galeria, não só do que vem do Rio Grande, mas que é grande, por onde vem e por onde vai. Muito obrigado pela presença, professor. Vamos ouvir. Obrigado, professor. Vocês vão ficar aqui, professores? Fiscalizando? Fiscalizando os alunos? Olha, para mim, uma satisfação muito grande, tá? Aliás, a primeira vez que eu estive no Sul, né? Nunca vi. Estar aqui nessa instituição, uma honra ímpar, cumprimentar os professores que lembraram o nosso nome, nos dão a oportunidade de conversar com vocês. Destacar a minha estagiária, a Luísa, que é estudante, que é formanda, né, Luísa, daqui, no final do ano. Está se formando a nossa estagiária lá. Eu quero perguntar especialmente vocês, os alunos, as alunas. Até os alunos ficam bonitos, com essas meninas todas lindas aqui, né? Então, o amigo meu, colega lá do Ministério Público, da PUC, dizia assim, com 20 anos, né? Todo mundo é lindo, até os meninos, né? Então, é verdade, essa faixa etária é maravilhosa. Mas esse projeto aqui do UNICEU me fez lembrar, uns anos atrás, uns 15 anos atrás, teve uma turma especial da PUC, nosso lá do Rio Grande do Sul, lá do programa de mestrado, doutorado, ainda manteve o programa. E tinha uma turma especial que eles mesmos se organizaram e criaram o curso normal e mais o curso à noite. Fazendo tudo assim. E eles, então, selecionaram as disciplinas e os professores convidaram. Então, eu dei aula nesse curso especial para eles. Fazia o curso normal e o curso especial. Eleito as principais disciplinas, faziam aulas relevantes. Uma turma excepcional, tá? Pela ideia, pela dedicação, e ao final, passado algum tempo, depois de 7, 8 anos, depois a gente ficou todos eles bem-sucedidos. Todos. O nível é diferente. A diferença faz em quem se aplica e quem não se aplica, né? Quem quer investir efetivamente. Né? Eu verifiquei na época, eu disse para eles que ia dar um grande resultado. Então, hoje a gente tem, todos eles são promotores, juízes ou advogados bem-sucedidos. Tudo. Então, o resultado faz. Eu tenho uma preocupação com os estudantes, sempre tive, eu tenho uma história de magistério de quase 30 anos, porque o percentual de alunos interessados, que estão afim, efetivamente, de estudar, de aprender, de aproveitar o espaço universitário, é muito pequeno. 10, 12%. Em média. E a diferença é muito grande desse pessoal que se aplica, que se dedica, que leva a sério a universidade, e dos outros que vão lá para encher o tempo, para conseguir, quem sabe, o título no final do curso, no máximo. Então, a gente tem uma informação de que a faculdade não funciona, que o ensino é deficiente, mas a verdade é que há um desinteresse muito grande, especialmente nas turmas noturnas. Só trabalho durante o dia, tem uma carga horária puxada e precisa estudar à noite. Não que o pessoal que estuda à noite seja pior, não é essa. A questão é que eles são mais maduros, são mais antigos e têm um cansaço, um desgaste muito maior. E muitos deles estão apenas a fim de conseguir o título, quem sabe terminar a faculdade, etc.
Isso entristece um pouco para quem gosta do magistério, para quem investe na instituição, porque para nós, professores, a coisa mais gratificante na nossa formação pessoal, profissional, é o magistério superior. Não importa que não dê dinheiro, que se pague mal, que se ganhe pouco, isso tudo é secundário. Agora, o prazer, a satisfação de participar na formação da juventude, das novas gerações, de conseguir transmitir alguma coisa, e receber o retorno da satisfação dos bons alunos, isso é o que mais gratifica a todos nós. Eu me lembro do passado, quando comecei minha carreira de magistério, era muito difícil o ingresso. Hoje talvez seja mais porque exigências de mestrado, etc., o pessoal tem e está sobrando por aí. Mas o fato de ingressar, de lecionar na PUC, lecionar numa universidade, no INSEUB, sei lá, qualquer uma, de boa qualidade, é uma satisfação imensa, tanto que o prazer era tão grande que a gente dizia, olha, se tiver que pagar para lecionar, a minha parte está lá, já depois disso, não tem problema nenhum. A única coisa que não interessava para o professor era receber. É o salário minguado que eles pagam. Isso é importante. O importante era você estar militando, ensinando, aprendendo, porque a pessoa também aprende no dia a dia. Ainda mais quando tem turma qualificada como a de vocês. Então, eu fico muito feliz de ver, de repente, um seleto grupo, assim, diferenciado, distinguido, que está interessado em efetivamente aprender, em aproveitar o espaço universitário. Eu vou sentar por uma idade, você não vou ficar em pé o dia inteiro, tá? Mas não vou diminuir a voz nem o entusiasmo por isso, então pode ficar tranquilo. Nós, também tirando o paletó na frente da... Mas essas diferenças, então, são básicas, porque vocês serão os expoentes que vão representar essa instituição, vão se garantir com a realização, com a conquista. Eu gostaria que as minhas filhas, eu tenho duas, fizessem parte do grupo, porque certamente o aproveitamento será muito superior. Será uma pena é que os outros não tenham a mesma oportunidade de participar de algo como isso. Eu pretendo falar sobre crimes contra a dignidade sexual. E é um tema um pouco explosivo nos últimos 2 anos, pelas mudanças que trouxe, pelas inovações, mas interessante de uma visão global, uma visão mais geral. Eu acho que interessa, se vocês ainda não tiveram, ainda nem começaram a parte especial, né? De qualquer forma, esse é um tema bastante atualizado, bastante moderno. Vocês vão verificar outras opiniões, com certeza. Mas crimes contra a dignidade sexual. É uma terminologia nova que a Lei 12.015 trouxe agora em 2009. Sempre se questionou esta matéria desde o Código Penal de 1940, que tinha como terminologia, como nome, tratava dos crimes contra os costumes. Os chamados crimes sexuais eram tratados como crime contra os costumes. Afinal, do que costumes se estaria falando? Já na época, 60 anos atrás, já se questionava essa denominação, mas nunca nós tivemos uma evolução, nunca se mudou. A reforma penal de 1984, já tive que falar várias vezes aqui, que já tiveram a proteção do delito, mudou toda a parte geral do Código Penal, primeiro até o 120. Perdeu uma oportunidade, poderia ter feito também uma atualização e ter aproveitado, mas como ela se dedicou exclusivamente à parte geral, não se tocou em outra coisa. Como fez, por exemplo, a reforma penal do Código Penal espanhol, uma reforma parcial de 1989, mudou o título dos crimes sexuais deles, eles chamavam crimes contra a honestidade, que era até um nome pior do que o nosso. E quando você fala em honestidade nesse campo sexual, não está falando de quem paga as contas de dia, mas é um aspecto moral, especialmente da mulher. Obrigado. Depois, o Código Penal espanhol de 1995, que é o ano do Código atual deles, manteve também os crimes contra a liberdade sexual. Depois, uma outra reforma de 1999,
ampliou, dizendo crimes contra a liberdade sexual e contra a incolumidade sexual. Deixando claro que esses crimes não atingem só a liberdade, mas mais do que isso. Pois, na realidade, quando nós estamos falando de crimes contra a dignidade sexual, estamos falando efetivamente contra a liberdade de escolha, a liberdade sexual. Mas nós temos que tratar desse tema falando do bem jurídico, exatamente do que é que ele protege. Vocês não tiveram ainda, mas o bem jurídico é o fundamento, a razão pela qual se admite a legitimidade do direito penal. O direito penal só se legitima se tiver em mira, se tiver como objeto, se tiver como finalidade proteger determinado bem jurídico, que é aquele interesse maior, relevante para a nossa vida social, para a nossa vida penal, para a nossa vida pessoal, nossa vida individual. Então, só se ele tiver uma finalidade concreta, efetivamente, que possa ser atingido, lesado um desses bens, se justifica a previsão do crime para quem pratica aquela conduta. Pois a liberdade genérica poderia ser objeto geral. Mas quando se fala de liberdade sexual, nós temos um recorte dentro dessa liberdade genérica que exige uma especificidade maior e mais concentrada. Claro, os crimes contra a liberdade, genericamente falando, estão tratados em outro lugar. Nos capítulos lá da parte especial, artigo 121 a 154, isso trata da liberdade em geral. Mas existem tantos outros crimes no Código Penal que também se viola a liberdade, não como fundamento principal, não como bem jurídico especificamente violado, lesado, mas como um meio para a prática de outros crimes. São esses outros crimes que têm um outro bem jurídico que é o mais importante que a própria liberdade. A liberdade é apenas um meio para praticá-la. A violação da liberdade. Pois bem, eu digo sempre que a liberdade individual, a nossa liberdade, é seguramente um dos bens jurídicos mais importantes da vida social, ao lado da vida e da saúde. Mas é, ao mesmo tempo, também o bem jurídico mais desrespeitado, mais violentado no dia a dia. O próprio Estado, a própria autoridade, desrespeita também essa nossa liberdade. Mas eu digo que é o bem jurídico mais desrespeitado, porque em muitos crimes ele é utilizado, violando esse bem jurídico para a sua prática. Por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, crime de roubo. Roubo é a subtração da coisa alheia móvel, como furto, com a diferença de que, na prática do crime de roubo, o indivíduo pratica com violência ou grave ameaça à pessoa, violando a sua própria liberdade. Não, além do patrimônio, a liberdade da vida. Nos crimes sexuais que nós estamos falando hoje, vamos falar os crimes violentos, crimes de estupro vulnerável, etc. Também ao lado da liberdade sexual, da dignidade sexual, se viola esta liberdade geral. Nos crimes contra a administração da justiça, exercício arbitrário das próprias razões. É aquilo que a gente faz justiça pelas próprias mãos. Se você é injustiçado, você percebeu que o seu direito foi violado, ao invés de procurar os mecanismos legais, o procedimento legal, as autoridades, você vai e executa, realiza. Isso chama exercício arbitrário das próprias razões. Também é uma violência. A gente usa como meio para a prática desse crime a violação da liberdade. Motim de preso, arrebatamento de preso, enfim. Mas nesses crimes, todos, inclusive nos crimes sexuais, essa violação da liberdade não é o pano de fundo, não é o aspecto principal. Não é exatamente esse o bem jurídico que está sendo tratado, protegido nessas condutas. Claro que pode até resultar, se essas condutas não forem tipificadas nesses outros âmbitos, até residualmente um crime contra a liberdade geral, uma ameaça, constrangimento, lesão, etc. Mas dentro dessa liberdade geral,
há um espaço, efetivamente, para você verificar, para se fazer um recorte que pode existir alguma coisa mais específica, como é o caso dos crimes sexuais violentos. Na prática desses crimes, além da liberdade geral, se viola algo mais do que isso. Eu preciso reconhecer a autonomia de proteção jurídica, da existência de um outro direito também, que é a liberdade sexual. Liberdade sexual, então, seria um recorte dentro da liberdade geral. Essa liberdade geral, que é importante, que recebe a proteção jurídica, que se lesado pode constituir crime, ela tem uma incidência mais forte, mais violenta, mais grave, em se tratando da liberdade sexual. Eu preciso reconhecer a autonomia da liberdade sexual dentro da liberdade genérica, como objeto da proteção penal. Esta liberdade sexual vista como a faculdade que homem e mulher e homem têm de escolha. Não escolha apenas do exercício da sua liberdade sexual, mas como também como, onde, quando, com quem exercitar esta minha liberdade. Essa liberdade que existe, que nós todos sabemos que tem, que nos permite nos exercitarmos e exercitar a nossa liberdade sexual, encontra um limite, um parâmetro, que não pode ser ignorado, que é a liberdade do nosso semelhante. O fato de eu ter a liberdade do exercício da minha sexualidade não me dá o direito de invadir a sua liberdade. Por quê? Seria uma agressão, um desrespeito à sua personalidade, ao seu caráter, ao seu espaço e à sua própria liberdade, geral e especial, da liberdade sexual. Então, como é que eu faço isso? Como é que a gente descobre isso? Se nós temos liberdade total do exercício da nossa sexualidade, da nossa liberdade sexual, eu posso agir, claro, desde que não viole a liberdade do seu semelhante. Então, eu preciso reconhecer a existência daquilo que eu chamo de um contexto normativo, não jurídico, não é o direito que estabelece isso, mas uma espécie de cultura comportamental, que estabeleça parâmetros e hábitos de comportamento que nos permitem, numa linguagem comum, paquerar. Né? Então, a sua liberdade precisa respeitar a liberdade do semelhante. E esse comportamento, esse contexto normativo, cultural, social, ético, nos permitem uma demonstração simples, singela, que abre, de uma certa forma, um pouco do espaço que é meu, que é seu, que é nosso, que é de cada um. Eu não tenho como levantar daqui e chegar numa menina ali e dizer, olha, estou interessado em você, me enlouqueceu. Não sou eu, César, não sou o professor. Eu, 20 anos, igual a vocês. Nem te vi, nunca te enxerguei. Depois. Que parece ser até uma grosseria. Eventualmente até a pessoa até agrade. Bom, não dá. Não é o comum. Mas de repente esses olhares se cruzam, se encontram nos ambientes. Então tem que respeitar esse contexto cultural, normativo, que permite as pessoas se aproximarem, sem agressividade, sem o desrespeito. Então, existe um contexto cultural onde se pode exercitar esta liberdade, sem afrontar a liberdade do semelhante. Mas esse contexto cultural, normativo, ético, moral que eu estou falando, que é diferente de outros